Bom, eu quero continuar então um pouquinho nessa discussão aqui, né? A gente tem a questão dos Estados Unidos, que é muito forte, a gente tem a China, que é muito importante para o nosso país, e a gente tem aí essa questão, essa figura aí, a incógnita do presidente Trump, né? A minha pergunta para o senhor é o seguinte, né? Nessa guerra, né, de China e Estados Unidos que a gente está vendo, principalmente agora numa parte importante da economia mundial, que é justamente a questão da tecnologia, né? Então você vê aí a questão dos carros elétricos, que está ganhando cada vez mais espaço, a BYD ameaçando os Estados Unidos, entrando através do México, né, que o senhor mesmo colocou aqui. Então, assim, o senhor entende que essa briga deles, né, que é a briga de quem é o maior, quem é o melhor, né, pode afetar justamente o nosso crescimento ou isso passa longe? Não, isso pode afetar. Isso pode afetar. Por exemplo, eu já mencionei aqui, mas vale repetir, não é? Uma coisa muito simples. O aumento da tarifa, ao contrário do que o Trump imagina, não vai ser pago pelo exportador, né? Provavelmente a China tem margem de lucro para reduzir um pouco o preço dos produtos, mas não no total do aumento de tarifa. Então, quem vai pagar o preço da tarifa do Trump, em sua maioria, são os consumidores americanos. Portanto, vai ter inflação lá, não é? Vai ter inflação, porque isso vai ter retaliação, muito provavelmente. E nós podemos ter uma situação que ocorreu em 1930, quando começou a crise econômica, depois da quebra da Bolsa de Valores, em 1929, não é? O Congresso americano aprovou uma lei chamada Smoot-Hawley, que ela criou um aumento tarifário parecido com o que o Trump, em alguns casos o Trump é até maior. E o que aconteceu? Isso gerou uma retaliação em todo mundo, o comércio mundial caiu 1/3, e isso é considerado um dos fatores que detonaram a Grande Depressão, né? Então, e na Grande Depressão todos perdem, né? E o Brasil também. O Brasil perdeu na Grande Depressão com o café, né, que era o grande produto de exportação, tanto que a gente teve que gastar dinheiro queimando café, porque, né, não tinha como guardar até o café, numa tentativa de recuperar preço, né? Você controla a oferta, incendiando os lotes de café, e acabou que não deu certo. Mas eu acho que o Brasil sairá prejudicado pelo efeito global, né, de uma tarifa louca, né, que o Trump está programando implementar nos Estados Unidos. Isso significa câmbio mais valorizado, mais inflação, mais juros, menor potencial de crescimento, de geração de renda e emprego. Realmente é ruim. Ministro, nesse nosso excelente bate-papo, a gente olhou muito para o presente e muito para o futuro. Queria falar um pouquinho sobre passado. O senhor foi ministro da Fazenda naquele período, naquele começo, né, naquela estabilização da redemocratização. Queria que o senhor falasse quais foram os seus grandes desafios à época, olhando para trás, valeu a pena, se o senhor corrigiria algum ponto, se possível? Olha, o grande desafio foi trabalhar num ambiente inflacionário contra o qual não tinha remédio, não é? Então, o Brasil tinha criado uma inflação com características inéditas, não é? Geralmente, a inflação vem do excesso de demanda sobre a oferta. E no Brasil, a inflação era guiada pela inflação passada, né? E isso tornou a inflação brasileira resistente aos instrumentos clássicos de combate à inflação, que são taxa de juros e corte de gastos, né? Então, isso não adiantava, não é? Então, naquela época, era também um momento que estava se aproximando das eleições presidenciais de 1989, né? E a gente tinha uma missão adicional de, além de não evitar uma catástrofe inflacionária, que acabou acontecendo de certa forma, evitar que isso piorasse no momento da eleição. Porque a gente ia ter eleição direta quase 30 anos depois de 1960, né? Então, a gente não poderia permitir uma desorganização econômica que influenciasse negativamente o processo inflacionário. Então, o congelamento de gasto de 1989, que foi o chamado Plano Verão, não é? Aliás, uma curiosidade, a gente tinha dado um nome meio de economista para isso. Programa de
né? Estabilização monetária, uma coisa dessa, né? E aí, um dia, a Argentina tinha feito o Plano Primavera, né? O Plano Primavera. E aí, de manhã, abriu o jornal, o Estadão tinha: governo planeja Plano Verão, né? Plano Verão, isso é nome de programa, tá certo? E a gente tentou modificar isso, não adiantou. Assumimos, é Plano Verão, e ficou, o judiciário chama de Plano Verão, e assim por diante. Mas se há uma frustração, foi a de não ter sido ministro da Fazenda no país normal do ponto de vista fiscal e monetário. A gente não era um país normal, né? E o grande objetivo, que é pobre, quando você considera para o Brasil de hoje, era fazer com que o Brasil funcionasse muito próximo do normal, né? Porque normal não seria. Essa era uma afirmação que eu fazia na época. Não seria e não será, ministro? Não. Não. O senhor acha que... O Brasil é cada vez mais um país normal nesse campo, tá certo? A gente evoluiu muito. A gente não imagina como evoluímos nessa área de gestão fiscal e monetária no Brasil. Ainda não é o ideal, porque temos as amarras do passado, as regras do passado, que ainda inibem o funcionamento correto, adequado. Por isso que o Brasil tem taxa de juros vai para 14% provavelmente em 2025. Se você olhar 14%, quando no mundo é 4%, 5%, né? Você olha para o homem comum, ele não entende, né? E para o país, você pensar 14% de taxa de juros básica do Banco Central, né? Isso realmente é insustentável, né? E isso é o que pode prejudicar o mercado financeiro, né? Ao contrário do que se pensa, né? O mercado financeiro dificilmente vai comemorar uma taxa de 14%, porque aumenta a inadimplência, aumenta o risco de crise, né? E a gente precisa atacar isso em algum momento. E para atacar esse momento, você tem que ter, do lado fiscal, um orçamento flexível, com capacidade de gestão, que a gente não tem hoje, né? E acabar uma série de benefícios, tanto para empresas como para pessoas físicas, né? Que um dia vão ter que desaparecer. Por que a gente, o rico, vamos dizer, as pessoas que pagam imposto de renda, pode abater gasto com educação e saúde? Poucos países fazem isso, tá certo? Porque significa o governo ser sócio do seu gasto de saúde, né? Do seu gasto de educação. E quem gasta com educação? São as camadas mais ricas. E saúde, porque os pobres estão no SUS, estão na escola pública, né? Quando ele pega uma escola pública de boa qualidade, como tem aqui em São Paulo, tudo bem. Mas ele pode pegar uma escola pública de má qualidade. E isso afeta a vida futura dele, a sua competitividade no mercado de trabalho, a sua formação como cidadão, né? Então, eu acho que para o bem da democracia, para o bem do futuro do país, nós temos que ter uma saída para essa questão fiscal.